Tráfego pago para agência de viagens. O que funciona e o que só faz você perder dinheiro? Oi, eu me chamo Rafaela, sou diretora executiva da DARP, uma agência especializada em posicionamento digital. Se você já investe em anúncios para sua agência de viagens ou está pensando em começar a investir em anúncios, fica aqui que esse vídeo é para você. A maior parte dos agentes investe em anúncio, recebe alguns cliques, até algumas mensagens ali pelo WhatsApp, mas as vendas simplesmente não acontecem. O problema não é o Meta Ads, não é o Google Ads e muito menos o valor que você está investindo nesses anúncios. Muitas vezes o grande problema é a estratégia que está por trás desses anúncios. O primeiro erro de quem começa a anunciar a viagem é focar em preço. A maior parte dos agentes de viagem ainda tem uma ideia de que o que vende é fazer aquela lâmina de 10 vezes, 12 vezes de X valor para você conhecer um destino e tudo que está incluso naquele destino. Mas quando a gente fala de anúncio em rede social, esse tipo de anúncio não funciona. Isso porque a pessoa que entra na rede social, ela não está pensando em comprar uma viagem, ela está pensando em consumir conteúdo. Então a linguagem do seu anúncio precisa conversar com a pessoa que vai assistir. Outro ponto muito importante é que a pessoa precisa ser impactada por pelo menos 10 vezes pela sua empresa, para ela criar confiança e realmente comprar um produto ou um serviço seu. E quando a gente pensa numa viagem, dificilmente as pessoas compram uma viagem por impulso. Até porque o grande problema das viagens é que não existe só a questão financeira, diferente de outros produtos de alto valor que a pessoa pode escolher se endividar momentaneamente para adquirir aquele produto. No caso da viagem, ela também precisa de disponibilidade de logística, de tempo, além do custo em si. Então, é uma decisão que a pessoa naturalmente leva mais tempo. E para isso, a gente precisa reforçar os gatilhos positivos, fazer com que a pessoa se sinta confortável para comprar essa viagem dessa empresa e não simplesmente jogar o valor. Até porque, quando o cliente está muito focado em valor, dificilmente ele vai procurar um agente para fechar. Provavelmente você já recebeu a mensagem que a maior parte dos agentes detesta receber, que é: no site tal tá mais barato. E é difícil concorrer com a estrutura de um Booking ou de um Decolar, principalmente se você for um agente independente. Então, se o seu foco for preço, o seu cliente vai procurar preço. Outro erro comum é gerar o anúncio e mandar direto para o WhatsApp. As pessoas que estão procurando sobre viagem, normalmente elas ainda estão pesquisando, elas ainda não decidiram se elas vão comprar mesmo, elas estão avaliando o destino, querendo saber mais informações, querendo saber se é viável ou não, mas elas ainda não estão prontas para falar com o vendedor. Então, se você cria um anúncio e manda essa pessoa direto para o WhatsApp, provavelmente ela vai se sentir desconfortável com a abordagem e vai acabar não comprando dessa empresa. Ela ainda não está pronta para ter o contato com o vendedor, ela ainda não está com nível de consciência de compra. Se ela tivesse disposta a comprar a viagem imediatamente, ela entraria no Google, procuraria o contato daquela agência e entraria em contato direto com a agência. Ela mesma faria esse trabalho de entrar em contato com o profissional. A partir do momento que ela está numa rede como o Facebook, o Instagram ou mesmo o TikTok, ela ainda não está pronta para essa conversão. Então a gente tem que fazer ela seguir o caminho dela para amadurecer essa decisão de compra e aí sim converter esse cliente. Então, se você está rodando esse tráfego para enviar o seu cliente direto para o WhatsApp, é muito possível que você esteja jogando dinheiro fora. Outro ponto super importante que faz com que o seu tráfego não funcione é não ter um bom posicionamento no orgânico. Se o seu perfil não vende no orgânico, se o conteúdo orgânico que você cria não gera vendas para você, significa que o seu tráfego não vai dar resultado, porque o tráfego ele aumenta a visibilidade do perfil. Então ele traz mais pessoas para conhecerem aquele perfil. Só que se aquele perfil não tiver com bom posicionamento, não tiver demonstrando qual que é o valor da empresa, qual que é a expertise da empresa, que são profissionais confiáveis, que é uma empresa idônea, que são realmente especialistas, seja num destino ou seja numa categoria, o tráfego não vai fazer milagre. Ele vai mostrar isso para as pessoas. Só que aí quando a pessoa chega na sua página, ela não vai ser convencida por aquele perfil. Então o seu perfil no orgânico precisa estar muito bem alinhado antes de você investir dinheiro no tráfego pago. Mas então, o que realmente funciona para a gente começar a vender viagem? Primeiro de tudo, tá bem óbvio, a gente precisa ter um perfil orgânico, que seja um perfil atrativo, com bons conteúdos, que demonstre a expertise da sua empresa. A pessoa precisa olhar para o seu conteúdo
e entender que você é um profissional que vale a pena pagar mais por isso, investir numa ajuda profissional, do que contratar através de uma agência online, por exemplo. O segundo ponto é investir em remarketing. A gente faz isso trazendo conteúdos semelhantes. Por mais que esse não seja o grande foco do remarketing, sim, insistir um pouco naquele cliente que já foi impactado pelo anúncio, quando a gente cria conteúdos similares àqueles que a pessoa está vendo, mas em um novo formato, em uma nova linguagem, você fixa a mensagem na mente desse cliente. Um outro ponto que eu considero fundamental, e eu já trabalho com produção de conteúdo há mais de 13 anos para marcas e profissionais, é uma identidade visual bem definida. Uma empresa que se destaca tem uma identidade visual que é clara, que é diferente, que chama atenção no meio das publicações que a gente vê no dia a dia. Quando você faz um post na rede social, seu cliente não está prestando atenção na publicação que você está fazendo. Você está concorrendo com meme, com vídeo, com fofoca, com festa de família, com um monte de informação ali. Inclusive com a falta de atenção dele. Normalmente a pessoa acessa a rede social no momento de descanso. Ter uma identidade visual bem definida faz com que o seu cliente bata o olho na imagem que você coloca ali no seu perfil e tenha certeza de que é da sua empresa. Isso faz com que ele queira assistir mais conteúdos relacionados ao que ele já assistiu. E já que a gente está falando de tráfego pago, não dá para esquecer da segmentação. Não adianta você focar em segmentar seu anúncio para um público AA, se a comunicação da sua empresa não comporta esse público, se os produtos que você vende não comportam esse público. Você tem que alinhar a sua segmentação ao público que você tem capacidade para atingir. E o mais importante é sempre ter clareza de que toda a comunicação de uma empresa é uma construção, inclusive no digital. Às vezes a gente tem essa ideia de que no digital as coisas são mais fáceis, elas são mais rápidas. E sim, de fato, elas são mais rápidas, mas mesmo assim a gente ainda precisa construir isso aos poucos. Então, tenha em mente que vai levar um tempo para você colher os resultados de uma forma prolongada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Me deixa aqui nos comentários se você já investe em tráfego, se você está pensando em investir em tráfego. Beijo, até o próximo vídeo.